Paz do Senhor, queridos. Podeis sentar, cantamos, gostoso, adoramos, oramos, testemunhamos, né, pastor, falando sobre a obra, o ministério, como começou. E é maravilhoso tudo isto. E agora vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Como disse o pastor Isaías, já sou membro daqui, amém? E dessa vez eu trouxe a Eva para membrar também. Porque Adão sem Eva fica ruim, né? Então a Eva está aí. Quer falar, Eva? Fala duas palavras. Fala, eu sei que você quer falar. Ela quer falar. Ela fala que não, mas quer falar. Pelo jeito vocês já conhecem ele, né? Aí, viu, tem voz de radialista, viu? É bom que ele me elogia bastante, às vezes até acredito, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sempre converso com os pastores, né? A gente conversa pelo telefone e tudo, mas eu não conhecia pessoalmente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo vocês. Eu creio numa família gigantesca na Terra, a família do Senhor Jesus. E quando a gente se encontra, é família mesmo, é como se já conhecesse, a gente faz festa junto, a gente ri, brinca, porque família é assim. E nosso Pai é maravilhoso, por isso que Ele tem uma família tão maravilhosa. Eu estou muito feliz mesmo. Então, Ele queria que eu falasse só para saudar vocês hoje. Depois a gente fala um pouquinho mais, amém? Deus abençoe vocês. Bom, está econômica, hein? Acho que falou demais já por hoje. Mas tá bom. Gente, eu trouxe os livros, aí tudo começou a ser um sobrenatural. É como Jesus me chamou, como Ele me trouxe para a luz, como Ele tirou-me das trevas, do pecado, e como Ele agiu na minha vida pelo poder da oração da minha mãe. Tem esse aqui, o tripé do crescimento, palavra, jejum e oração, como crescer, como desenvolver na fé. E Cantares é um livro sobre a igreja, tudo o que você quiser entender sobre igreja, simbologia, tipologia, tudo que está no livro de Cantares. E aqui o Portal do Meio-Dia, o último que eu escrevi. Esse livro aqui é fenomenal, Portal do Meio-Dia, mundo espiritual ativo, entender o que acontece ao meio-dia. Por que devemos orar ao meio-dia? As promessas chegaram para homens como Abraão, ao meio-dia. Josué parou o sol ao meio-dia. Jesus parou Saulo de Tarso, indo para Damasco para pegar a igreja, ao meio-dia. Samaritana se converte ao meio-dia. O lençol desce do céu, seguro pelas quatro pontas, ao meio-dia, hora sexta. E por aí afora a Bíblia vai narrando tudo sobre as ocorrências e acontecimentos de bênção e de maldição ao meio-dia. Então é muito importante a gente parar para entender esse horário, que é a virada do dia, a hora que o ser não tem sombra. Você não tem sombra e aquele momento o sol vai virar de lado e você vai brotar uma sombra nova. Pode vir debaixo de bênção ou debaixo até de maldição. Porque naquela hora o dia vira. Eu entendo, não quero que a pessoa entenda assim, nem os teólogos muitas vezes concordam comigo, mas quando Deus aparecia no Éden, na virada do dia, eu entendo que o dia vira ao meio-dia, do amanhecer para o entardecer. Então me parece que ali era bem esse horário, a hora do sol, no meio do céu, o Senhor aparecia para Adão e Eva e conversava com eles na virada do dia. E ali dava orientação, e até que um dia
ele virou o sol de maneira errada e tudo que nós vemos hoje aconteceu devido àquilo ali. Pega a sua Bíblia aí no livro de João. Estou meio, como diz, meio rouco, ou não sei se é rouco, mas esse ano eu já preguei demais da conta. Né? Já preguei mais de 60, 80 vezes esse ano aqui já. Né? Já tivemos nos Estados Unidos, na sequência de trabalho em São Paulo. Em 12 dias tivemos 25 reuniões. Então, todas as reuniões falei, ou preguei, ou orei mais de 1 hora, ou testemunhei, falei, por aí afora. Então, a garganta deu uma zicazinha, mas vai sair. Amém? Pega aí o capítulo 7 de João, o Evangelho. 15 anos, irmãos. 15 anos de uma menina é a festa mais importante. Agora, 15 anos de uma igreja, que Deus está olhando o céu, vendo o mover dessa igreja. E Ele a tem como a menina dos seus olhos, né? Aquele que guarda, aquilo que Ele protege. Eu estava pensando a comparação entre a igreja e Jesus. Ele noivo, e a igreja é aquela que vai ser a esposa dele na boda do Cordeiro na eternidade. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que a Bíblia diz a respeito de Jesus e a respeito da igreja. O que a Bíblia diz sobre a igreja? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem crê nisso, aí levante a mão, diga comigo, eu creio, Senhor. Diga bem forte, eu creio, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Eu sou a igreja. E eu creio, Senhor, que hoje mesmo teu sangue me cobre e me lava. E eu creio, Senhor, que o diabo perdeu a guerra e eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Então, o que a Bíblia fala a respeito da igreja? Então, eu poderia falar aqui das 5 virgens prudentes, as 5 virgens prudentes, retrato da igreja, um altar medido. Biblicamente são 2 altares, um profano e outro consagrado, por isso as 10 dividem. Por outro lado, a gente vê uma igreja dentro da outra igreja, uma igreja preparada, pronta para subir, uma igreja ainda perdendo unção, perdendo azeite, perdendo tempo, mas está dentro da própria estrutura. Poderia falar sobre as parábolas, quando a Bíblia diz sobre a semente lançada à terra, como igreja, as bases da cultura divina de Deus, a cultura do céu dentro da igreja, que está viva e muito forte dentro de nós. A Bíblia fala de Jesus de maneira tremenda, porque a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vai falar de Jesus. 66 livros, sendo 39 antigos e 28 no Novo Testamento, nova aliança, novo pacto, né? Um mandamento, novos mandamentos, Novo Testamento, testado, dado como herança. Então, João capítulo 7, versículo 37, diz que no dia da festa, no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia, aleluia. Quem está com sede aqui, levante a mão. Aleluia.
Quem tem sede, vem a mim e beba. Poderia falar sobre essa palavra. Vir para beber da água que é Cristo. Como jorra as 5 águas que Jesus passou. As águas que ele passou, onde ele surgiu de dentro das águas. A Bíblia fala de 5 águas que ele passou. Poderia falar da água, a palavra como água, o Espírito Santo, os rios de Deus. Mas o versículo 38 me chama a atenção, porque diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Quem crê em Jesus aqui? Olha bem, você está dizendo que crê. Se eu creio, eu tenho que me tornar um modelo daquilo que é a verdade, que liberta, que transforma. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha bem, conhecereis a verdade. Fale comigo, 1, 2, vamos lá. Conhecereis a verdade. Bem forte, igreja. Conhecereis a verdade. Então, o instrumento da liberdade é a verdade. Não há outro instrumento para libertar o homem. Só a verdade, que é Cristo Jesus. Poderia falar muitas coisas a respeito disso. João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Aleluia. Verdadeiramente sereis livres. Eu tenho essa experiência na minha vida. Há 45 anos atrás eu era drogado, traficante, assaltante, criminoso no Rio de Janeiro. Jesus me libertou dia 29 de abril de 79 e até hoje eu estou liberto para a glória de Deus. Aleluia. Verdadeiramente ele liberta e o homem fica livre. Se ele submete as coisas. Então poderia falar dessa libertação. Quem é esse libertador? Falar dos milagres que Cristo realizou na terra. Paralítico andou, surdo ouviu, mudo falou, cego enxergou, mortos ressuscitaram, e todas as doenças que existem na terra, ele curou. Aleluia. Você crê que ele cura ainda hoje? Então a igreja com 15 anos, ela experimenta essas coisas maravilhosas que os céus nos dá. Muitas coisas eu poderia falar de Jesus. Paulo fala uma coisa tremenda em Gálatas 6:17. Capítulo 6 de Gálatas, verso 17, Paulo diz assim: eu trago no meu corpo, ninguém me moleste, ninguém me atormente, no outra tradução. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Poderia falar sobre as marcas de Cristo. Não marcas externas, marca da chicotada, marcas de repente dos cravos, marca de grito, de cusparada neles, são marcas externas. Mas Paulo está falando de marca interna, a marca do amor de Deus. Será que está imprimido dentro de nós a marca do amor de Cristo? Será que está dentro de nós o sentimento, o verbo amar? Amar de verdade, amar com convicção, amar sem uma mente maliciosa, amar com responsabilidade. Será que nós amamos mesmo como Cristo amou? As almas, as pessoas, não importa o credo que ele pratica, a religião que ele está, a cultura dele, a cor, a raça, não importa. Cristo amou, e toda a tribo e nação vai dizer que só o Senhor é Deus, aleluia, pelo amor dele. Poderia falar da marca interna de Cristo,
sobre a marca da unção que ele carregava, a unção preventiva, a unção curativa, a unção permissiva, os 3 níveis de unção que Jesus carregava dentro dele, com a preventiva, onde ele estava, anjos estavam, aleluia. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, imprimido no seu interior. Poderia falar dos 42 hábitos de Jesus, hábitos que ele mesmo praticou, mas 5 coisas me chamam a atenção a respeito de Jesus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se eu creio na cura, rios de cura vão fluir aqui dentro. Se eu creio em milagre, rios de milagres vão fluir aqui dentro, aleluia. Imagina eu e você crendo em Cristo, aleluia, glória a Deus. Crê que Ele está aqui, andando aqui dentro agora, como Mateus 18, 20 diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio, aleluia. Você crê que Ele está aqui agora? Imagina se a gente cresce de verdade, se nós crermos de verdade, Cristo está aqui. Eu creio em ação de milagre, mas a gente é litúrgico, nós somos litúrgicos, nós queremos ter uma hora para isso, uma hora para aquilo, e tudo cheio de método, e não buscamos a origem daquilo que é o mover do poder do Espírito Santo, através de Cristo Jesus. Eu quero dizer que eu e você poderemos sair curados hoje daqui. Eu e a minha casa poderemos sair salva hoje daqui. Quem crê nisso aí? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos iniciando uma festa de 15 anos. Crê que algo vai vir do céu. Mas eu vejo um versículo que me chama muita atenção. E eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, ou de papel eletrônica também. Lá no livro de Êxodo, capítulo 26, verso 37. Quando Deus fala a Moisés: faz 5 colunas de madeira de acácia. 5 colunas, cobre-a de ouro, faz cochete de ouro e a sua base de bronze, para que ela sirva de tenda para a cobertura do sobrenatural de Deus. Aquelas 5 colunas é ingresso, é entrada para o átrio, do átrio para o santo, e do santo para o santíssimo lugar. É um caminho que está sendo preparado para nós entrarmos no futuro. É por isso que Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia. Poderia falar das 5 colunas como os 5 ministérios imprimidos em Jesus, que é o único homem na terra que exerceu os ministérios com função ministerial. Os 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele exerceu os 5 nas suas exuberância dos 5 ministérios, e trabalhou os 5 ministérios, e exerceu os 5 ministérios, aleluia. Teria falado dos 5 sentidos de Jesus, né? Sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu tato, pelas coisas de Deus, como ele mexia com a terra, como Jesus é maravilhoso. Ele está aqui, levante sua mão.
Olha a unção que está exalando agora. Receba isso na sua vida. Receba isso. Ele comanda esta festa. Pastor Isaías falou, se não fosse ele, nada do que tem hoje teria. Homens duvidaram, pessoas duvidaram, mas hoje está aqui porque Jesus está aqui, aleluia. E Ele está nessa festa de uma maneira gloriosa. Poderia falar de 5 lugares que Jesus passou, 5 coisas que aconteceram na vida dele, e ele venceu tudo. Mas quando eu olho para as 5 colunas, eu vejo o retrato bem dizendo, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. Coloca a mão no coração e diga, eu creio, Senhor. No Senhor, como diz a Escritura. Fale bem forte comigo, Senhor Jesus. Eu creio no Senhor, como diz as Escrituras. Aí eu pergunto, será que nós cremos de verdade o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? O que a gente crê nos milagres que ele fez é diferente. Mas a Bíblia está dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, aquilo que a Bíblia fala da minha pessoa. Quem fui eu? Quem sou eu? Ele mostra a sua glória de eternidade. É fácil vê-lo em glória. Mas que a Bíblia fala a respeito dele como homem, como pessoa, como indivíduo. Ele diz em João 8, verso 29, aquele que me enviou, o Pai, nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que Ele agrada, aleluia. Faço sempre o que Ele agrada. E agradar não é fácil, agradar sempre é quase impossível. Mas é dizer, eu faço sempre. Levante a mão e diga assim, eu faço sempre o que agrada a Jesus. Será que a gente faz? São perguntas que param no ar. Verbos que se perdem no tempo. Verbos que se perdem no meio de frase. Verbos que se confundem. Muitas vezes saem dos nossos lábios. E a gente não sabe nem o que falar muitas vezes. Mas Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Seu amor, sua paz, sua graça. O que a gente... Ele diz, aquele que me enviou está comigo. Em João 16, João 14 é o melhor, João 14, 30. Ele diz assim, é chegado o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Meu Deus, parece uma ousadia. Olhar para o diabo e dizer, ele está chegando aqui, mas ele nada tem em mim. Será que nós teremos ousadia de falar um João 14, 30? É chegado o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Se houver em mim uma amargura, já é a obra do diabo. Se houver em mim um nível de incredulidade minúscula que for, é uma obra de treva. Se eu não me contacto com meus irmãos, não sou compatível ao espírito do meu irmão, então tem treva no meio. E o diabo está por aí. Se eu julgo meu irmão, se eu julgo pelo que ele faz, pelo que ele come ou bebe, eu julgando, passo pelo mesmo julgamento. E aonde a gente vai conseguir dizer, ele nada tem em mim? Quando a gente entender
Jesus tem 5 grandes virtudes. As 5 colunas. A primeira grande virtude que eu penso e sinto, pela qual Jesus é o que é e sempre é que Jesus, primeira coisa, sempre foi submisso. A submissão de Jesus me faz ver nele uma grandeza sobrenatural. O que a Bíblia fala dele como submisso, chega a estremecer a terra. Pega a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 2. 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos, irmão. 12. Era o número das tribos de Israel. 12 é o número dos apóstolos. 12 era o número quadrado no peito do sumo sacerdote para levar o pecado do povo para dentro do santo dos santos. 12 trazia a marca da ação de Deus no altar. Então Jesus aparece com 12 anos. Não é por acaso ali em Lucas capítulo 2, a partir do verso 45, por ali, 40 e alguma coisa, Jesus vai ser esquecido 3 dias dentro do tabernáculo, dentro do cenáculo, pelos seus pais e seus parentes. Mas ele tinha vivido na terra 12 anos, de 0 ano, tudo que aconteceu, manjedoura, circuncisão, apresentação, fuga para o Egito, retorna do Egito, 2 anos de perseguição implacável por Herodes. Herodes, ele aparece, depois some, 12 anos ele aparece, entrando no lugar aonde ele vai mostrar a glória de Deus. Ali ele vai ser indagado. Alguém vai perguntar de quem você é filho. E ele vai dizer, eu sou filho de José e Maria. Meu Deus. Aleluia. A submissão dele às leis que regiam e regem ainda hoje Israel. Aquela submissão de viver com Deus, de entender o projeto de Deus. Ali ele indagava, ele era perguntado, ele respondia com ousadia, com sabedoria. Os homens admiravam de Jesus a elegância, mas ele está só submetendo ao Pai. Ele cresce, some, aparece 18 anos depois. 18 anos depois, João está batizando no Jordão. Em João capítulo 1, versículo 29 diz, no dia seguinte, João batizava e no dia seguinte, ele levanta a cabeça de dentro das águas. João está dentro das águas, Ele levanta a cabeça e vê que no meio de uma multidão que vem andando para ele, para ser batizado por ele, vem um ser, e ele olha e vê e dá um grito em lágrimas, lágrima descendo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Porque João Batista reconheceu, pela submissão, Jesus estava indo submisso, debaixo de uma submissão sobrenatural, indo para ser batizado pelo homem mortal, limitado, cheio de defeito. Jesus, João chega a dizer, eu não sou digno de carregar, de desatar as correias das suas sandálias. E quando Jesus chega perto, João diz, ele veio para mim. João não quer nem batizar e Jesus fala, faz o que deve fazer, João. Pela submissão que Lucas capítulo
2, versículo 52, 51 e 52, diz que ele era submisso aos seus pais e desceu para Nazaré. Enquanto isso crescia diante dos homens, diante de Deus, em estatura, aleluia, aleluia. Então a submissão levava ele a crescer. O que eu quero dizer é, se eu tenho submissão a Deus em área da minha vida, se eu submeto às leis, se eu submeto às ordens que me cabe submeter, eu vou crescer na graça de Deus, aleluia. Eu vou crescer na estatura de construir um grande ministério na terra. Aleluia. Quem quer crescer aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Porque a submissão gera crescimento e gera vencedores. Por isso, Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Fale comigo bem forte isso: sujeitai-vos a Deus. Bem forte: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Veja bem o que eu estou dizendo. Se há submissão, o diabo não pode permanecer naquele ambiente, aleluia. Se tem pessoa submisso, o diabo vai sair dali, glória a Deus. Porque o submisso rejeita, pelo nível de submissão que ele tem, naquilo que ele crê. E nós cremos em Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então as trevas têm que sumir. Você chega num bairro, você limpa o bairro pela submissão, aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Então eu creio que a submissão de Jesus fez ele destruir todas as obras do diabo. E o que Deus mais agradava no Filho era ver a submissão dele. Por isso João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Outra coluna que eu acho lindo na vida de Jesus é não só a submissão, mas a humildade de Jesus. Como Jesus, no campo da humildade, abria espaço. Nós estamos falando, irmão, que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E ele submetia a cultos litúrgicos de sinagogas. Ele submetia as ordens ali e derramava um campo de humildade para ouvir homens inferior a ele. E ele, tendo um campo de humildade, nunca usurpou ser igual a Deus. Aleluia. Assumiu a forma de servo até a morte de cruz. Aleluia. A Bíblia diz que ele mesmo se humilhou, a si mesmo se humilhou. Você acha que Jesus não poderia dar um brado daquela cruz e destruir todos aqueles seres? Não, ele, debaixo da sua humildade, ele aceitou ser despido pelo homem, ser zombado pelo homem, só olhando para Deus, deixando o céu se derramar em amor pela humanidade, aleluia. Deixando o céu se derramar em graça pela humanidade. Por isso que ele diz assim, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz isso de uma maneira que nós precisamos entender. Vinde a mim todos cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Então a humildade dele é ambiente de paz.
é ambiente de segurança. Se eu entendo que Jesus está aqui, aleluia, aleluia, com toda a glória dele aqui dentro hoje, esse ambiente tem paz. Eu vou sair daqui sem doença hoje, aleluia. Eu vou sair daqui liberto hoje. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Porque o seu nível de humildade era tão grande, de repente ele submetia as leis, dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, aleluia. Irmão, o que é de César, o que é da lei, o que é do governo humano, é do governo humano, é do homem, mas dê a Deus o que é de Deus. Deus quer que você dê a Ele graça e glória hoje neste lugar. Entenda que Ele está aqui. Levante a mão e diga: as portas do inferno não me venceram e não me vencerá, aleluia. É isso que a Bíblia quer que eu e você creiamos. Aquelas 5 colunas para ingressar no santo, no ato santo, santíssimo lugar. Eu preciso entender que para chegar lá, eu tenho que passar pelo nível de submissão que Cristo passou, pelo nível de humildade que Ele passou, aleluia. E pelo nível da terceira coluna, pelo nível de obediência. Se não adianta, irmão, submeter e não obedecer. Eu submeto aparentemente, mas dentro do campo da verdade. Não adianta mostrar humildade sem obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que até sacrificar. Aleluia. Aleluia. Então, o que é obediência? Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Vai dizer que nos dias da sua carne, Ele ofereceu oração, com lágrimas, com súplicas, com clamores, aquele que poderia libertá-lo. Mas Ele, por meio do sofrimento, aprendeu a obedecer. Olha bem, por meio do sofrimento, aprendeu a obedecer. Pega essa palavra aí comigo. Por meio do sofrimento, aprendeu a obedecer. Eu quero que você leia isso aí, bem de pertinho. 5:7. Olha aí. O qual nos dias da sua carne, sua existência na terra, seus desejos, seus pensamentos, seus projetos de vida, seus sonhos, suas ideias, suas qualidades, virtudes, até suas fraquezas, tudo estava dentro dele. Nos dias da sua carne, olha que coisa linda é isso aqui. Oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas, tudo no plural, ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quando ao que temiam, ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Então, esse nível de obediência que Jesus teve, fez ele acessar ao lugar mais alto da glória de Deus. E hoje não há dúvida, Jesus é o meu Salvador, é o teu Salvador. Hoje não há dúvida, Ele morreu, mas ressuscitou, aleluia. Ele foi livre da morte. Não foi o diabo que o matou. Não foi meu pecado que matou Jesus. Não foi você. Não foi as trevas, não foi pecado nele, não. Ele entrou nas trevas ao meio-dia, fechou a guerra contra o diabo.
Às 3 horas, hora nona, ele voltou e disse: Pai, está consumado, aleluia, está feito, eu paguei o valor do resgate, eu abri a porta do perdão, eu venci Satanás, aleluia. Ele declarou e disse: Pai, agora recebe o meu espírito, aleluia. Não foi o diabo que matou, ele se entregou em obediência como sacrifício. Porque ele passou pelo crivo da humildade, da submissão, e entrou no nível de obediência. Ele vai conquistar tudo. Aleluia. Não foi o homem que matou Jesus. Ele que falou: entrega o meu espírito. E inclinou a cabeça e adormeceu. E depois ressuscitou, cheio de glória. João vê ele depois, João evangelho, apóstolo, João evangelista, apóstolo. Ele vê Jesus de que maneira? Os olhos como chamas de fogo, pés como bronze reluzente, vestes brancas, cabelos brancos, aleluia. Ele vê o som da voz dele como o som de muitas águas. Ele vê ele com a espada na mão, glória a Deus. E ele ouve Jesus dizer: João, o que estava morto agora está vivo pelo século dos séculos. Eu tenho a chave da morte, a chave do inferno na mão, aleluia. João olha e vê ele em cima de um cavalo, como guerreiro, escrito na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é vencedor de todas as guerras, porque a humildade, a submissão e a obediência o construiu como verdadeiro guerreiro de Deus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, se eu na submissão dele, na obediência dele, na humildade dele, eu vou crescer para a glória de Deus, e do meu interior vai fluir rios de água, rios de milagre, rios de autoridade, rios de governo. E aonde eu chegar, o diabo vai ter que sair. Por onde eu entrar, o diabo vai ter que sair. Aonde você, a igreja, chegar, o diabo vai sair. Cidades serão libertas, nações serão libertas. E não fica com medo de perseguição, porque a perseguição não vai ser maior do que a glória que vai operar na nossa vida. A unção que vai operar vai ser muito maior. Quem crê aí, diga glória a Deus. Eu acho que você não está entendendo. Eu estou dizendo que a glória que vai descer, a unção que vai descer, vai desequilibrar o inferno e vai encher a igreja de tanto poder, que culto como esse, paralítico vai andar, cego enxergar, mudo falar, mortos ressuscitar, aleluia. Porque, gente, porque ele marcou um nível de humildade, de obediência e submissão muito grande. A quarta coluna, eu diria que é a santidade. Santidade, o nível de santidade de Jesus. Jesus se moveu, meu Deus, sem pecar. Meu Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, diz assim: convinha que o sumo sacerdote fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime que o céu. Olha o nível de santidade dele. Convinha que o sumo sacerdote, Hebreus 7, versículo 26, convinha que o sumo sacerdote fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime que os céus. As 5 colunas estampadas em ordem diferente. Mas ali está a santidade, aleluia. Aleluia.
Satanás queria quebrar Jesus em 2 níveis, para tirar ele do nível máximo de santidade, de reconhecer que o Pai era a divindade maior dele e que ele é a própria divindade, seu Filho de Deus. Então, lá no livro de Mateus e Lucas também, capítulo 4, os 2, quando Jesus está tentado lá no deserto, 40 dias, uma das tentações foi, levou Jesus ao pináculo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Porque o diabo sabia que se Jesus desse um gesto de adoração, ele quebraria a cadeia de santidade. Foi o pecado de Adão, desobedecer uma ordem de Deus, não coma desse fruto. Ele comeu, quebrou a cadeia de santidade. E a cadeia de santidade quebrada em Adão desastrou toda a nossa história. Se Jesus desse um gesto para o diabo de adorá-lo, ele quebraria a cadeia de santidade e não serviria. Por isso ele olha e diz assim, Satanás, também está escrito, adorar o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Aleluia, aleluia. Levante sua mão e diga glória a Deus. Adorar o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorar o Senhor, Ele rejeita adorar o diabo. E quantas vezes, pelo gesto de algo que a gente vai receber, a gente se rende e presta de repente uma reverência a uma coisa que não agrada a Deus, porque a gente vai tirar algum favor daquilo ali. Jesus falou, não me interessa o reino, tudo isso é teu. Adorar só o Senhor teu Deus, e a Ele servirá, aleluia. Só a Ele. Em João, lá no Mateus 4, está escrito isso. O verso 12 diz que os anjos, depois dessa palavra, os anjos vieram e serviram a Jesus. Mas, lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 6, e o versículo 7 e 8, quando Jesus está chegando em Gadara, aquele demoniado sai e vai encontrar Jesus, diz assim, veio de longe, chegando, olhando de longe, prostrou e o adorou. E disse, conjuro-te por Deus, ó Filho do Altíssimo, que não nos atormente. Veja bem, ele veio, ele era um demônio, porque ele diz assim, conjuro-te por Deus, ó Filho do Altíssimo, não me atormente. Era o mesma entidade dentro daquele ambiente, querendo agora fazer Jesus receber a adoração. Pelo um gesto de reconhecimento que ele é o Filho de Deus, ele estava dizendo, ainda que você não me adorou lá, você é Filho de Deus, e eu reconheço então que tu é uma divindade, e por ser divindade eu quero te adorar. Se Jesus aceita a adoração de Lúcifer, ele quebra a cadeia de santidade e não servia para Deus e não seria o Salvador. Ele rejeita a adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho que você não está entendendo isso. Jesus é Rei dos Reis porque ele rejeitou adorar e rejeitou ser adorado pelas trevas. Aleluia. Ele não aceita a adoração do diabo. Ele não aceita a adoração do hipócrita. Ele não recebe coisa de hipocrisia. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sempre será eternamente santo para a glória de Deus. E a sua santidade é eterna. Aleluia. Ele rejeita. Ele diz para o diabo, vai, sai desse rapaz. E então o demônio vem adorá-lo. Ele fala, não quero adorar. E o demônio pede a ele para ficar nos porcos. Ele fica onde você quiser.
Mas a ordem é a sair desse rapaz. A cadeia de santidade que Jesus carregava é o que muda esse ambiente. É o que faz da minha vida e da sua vida cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você crê que Ele está aqui? A quinta coluna é a coluna de adoração. Ele não adora Satanás, não aceita ser adorado, mas ele adora o Pai. Aleluia. Aleluia. Ele é um adorador. E ele está aqui para derramar da unção. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho de João, verso 39, que ele fala, tire a pedra. E Marta diz, ele cheira mal. Jesus diz assim, eu tenho te dito, se creres, verás a glória de Deus. E Marta tira a pedra. Ele poderia olhar e dizer, Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, eu te ressuscito. Ô Lázaro, alguma coisa não. Ele olha para o céu com gesto de adoração e diz, Pai, eu sei que me ouves, aleluia. Eu sei que sempre me ouves. Gesto de adoração. Aliás, Pai, eu falo, não é por mim, é por aqueles que estão aqui, para que ele saiba que tu me enviaste. Ele adora, ele olha para o céu primeiro. Ele libera um nível de adoração. Chamandaravás. Ele está aqui, gente. Eu sinto ele aqui. Olha a unção que está descendo. Levante sua mão. Xerebalabachana. Xarabalabachana. Vamos adorar. Chama o pessoal do louvor e vamos nesse hino que está no fundo tocando aqui. Vamos levantar as colunas aqui hoje. As 5 colunas. Para acessarmos Santo dos Santos. Para acessarmos um nível de glória. 15 anos dessa igreja. Jesus não é reconhecido no céu pelos milagres que fez, gente. Não é isso. Os anjos não adoram pelos milagres que ele fez. Os anjos adoram pelo comportamento dele, pelo seu nível de humildade, pelo seu nível de submissão, pelo seu nível de obediência, pelo seu nível de adoração. Os anjos prostram diante dele. Ele morreu com 33 anos. Você entenda isso. Ele poderia morrer com 35 anos, seria glorioso. 5 ciclos de 7, eternizado por Cristo. Morreria com 70, 10 ciclos de 7, eternizado por Cristo. Um século, 100 anos, seria a melhor coisa. Como Abraão viveu 100 anos com Deus, chamado 75, morreu com 175. Para ser o pai da eternidade, tinha que viver 1 ano, 100 anos com Deus, um século. E Abraão viveu, quebrando altar, corrigindo altar, consertando altar, manquejando, mas conseguiu. Mas Jesus não vai com 33. Por que 33? Porque 33 é uma soma, é 1/3 de alguma coisa. É 1/3. É como se ele estivesse dizendo, pegar todos os 3 da Bíblia e botar um atrás do outro, vai dar 1/3 de alguma coisa. 1/3 de eternidade. Quando Satanás cai do céu, ele derruba 1/3 dos anjos. Jesus vai dar 1/3 da sua eternidade para anular 1/3 de Satanás. O diabo não tem poder sobre nós.
está aqui. Ele está aqui.